E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pai querido, por tua bondade diante do teu trono, eu quero te adorar. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, neste santuário, nesta noite. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Visita os nossos corações, ministra-nos por tua bondade, fala-nos por tua misericórdia. É o pedido que te fazemos diante do teu trono, em nome de Jesus, amém. Assentem, por favor. Queridos, o texto que eu li da Bíblia, olha só, a Bíblia Sagrada conta a história de 2000 anos da história da nação de Israel. Eu vou repetir para você. A Bíblia Sagrada relata a história de aproximadamente 2000 anos da nação de Israel. Só que esse texto que eu acabei de ler, nós não temos noção de tempo. Pastor, por quê? Porque é o seguinte, preste bem atenção. Esse texto relata o dia em que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Para você entender direitinho, olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra. No original da palavra fala assim, ó: e a terra veio a se tornar sem forma e vazia. Segundo os teólogos, os estudiosos da palavra de Deus, os exegetas, diz que do primeiro versículo do livro do Gênesis para o segundo versículo do livro do Gênesis, existem cerca de aproximadamente 10 bilhões de anos. Porque não dá, no princípio, quando foi esse princípio? Quando isso aconteceu? Que época? Então não dá para definir. Preste bem atenção. Esse fato que eu acabei de mencionar na palavra de Deus, em Gênesis 3,15, fala do dia em que Adão e Eva pecaram no jardim e Deus os expulsaram de lá. Quando foi isso? Também não dá para definir uma data. Não dá para saber quando foi, quanto tempo eles ficaram no jardim e quanto tempo tem que eles foram expulsos de lá. Não dá para saber. A única coisa que nós podemos saber é que Deus enviou um querubim ungido e mandou ele esconder o jardim do Éden nas chamas da sua espada. Diz os estudiosos que por causa da velocidade que o querubim circula o jardim está oculto aos olhos humanos. Por quê? Porque o Adão poderia entrar lá e comer da árvore da vida e viver eternamente em pecado. Preste atenção, irmãos. Olhe para mim. Nada nesta terra pega Deus de surpresa. Eu vou repetir. Nada nesta vida, nada nesta terra, nada no universo pega Deus de surpresa. Ele sabe de tudo. Escute, e tudo está na palma da sua mão. Ele tem o controle de todas as coisas. Quando nós olhamos para essa situação, nós vamos pensar na nossa mente limitada que Deus foi pego de surpresa com o pecado do homem. Não, Ele sabia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos pensar que Deus providenciou o sacrifício da cruz de Cristo por causa do momento da queda. Irmãos, esse texto que eu acabei de ler para os irmãos, nós não temos noção de quanto tempo ele foi escrito, de quanto tempo tem que ele foi escrito. Quando o homem caiu, Deus já sabia que Jesus morreria na cruz do Calvário pelo pecado da humanidade, porque tudo é uma eterna presença. Deus não está limitado a tempo. Eu vou repetir para você entender. Deus não está limitado ao tempo. O tempo é um parêntese que Deus abriu para tratar com a minha vida e com a sua.
Deus não está limitado a tempo. Ele não tem começo e nem fim. Ele é eterno. Quem tem começo e fim é nós, humanos. Preste atenção, irmãos. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber o quanto Deus buscou um relacionamento com a raça humana. O quanto Deus tentou resolver o problema da raça humana. Quanto Deus tentou alcançar os corações dos homens ao redor do mundo. Nós vamos entender isso. Escute. Agora, irmãos, é aqui que eu quero que os irmãos entendam. Deus não tem um método único de agir. Que isso, pastor? Não. Quando Deus chama Moisés, preste atenção para você entender que isso aqui é uma revelação, é a palavra rema, uma palavra revelada de Deus. Quando Deus chama Moisés, Ele fala para Moisés, fala assim, Moisés faz um questionamento com Deus. Fala: Senhor, eu vou chegar lá para o meio daquele povo e eles não vão acreditar em mim. Eles vão olhar para mim e vão falar: não, esse camarada está dizendo coisa que não é. O que eu faço? Deus falou assim: ó, eu vou te dar uma senha. Você vai chegar lá e dizer: o eu sou me enviou a vós. Quando ele falou essa palavra para os anciões da nação de Israel, todo mundo parou. Onde você ouviu isso? De onde você tirou isso? Escute para você ver o que significa essa palavra. Conforme a tua necessidade, eu serei a providência. Eu vou repetir para você entender. Conforme a tua necessidade, eu serei a providência, diz o Senhor. Moisés tira 2 milhões de pessoas do Egito e começa a caminhar pelo deserto. A primeira necessidade que a nação de Israel teve: água potável, encontrar as águas de Mara. Olha aqui para mim. Eu sou a água da vida. Eu mato a sede do necessitado. Moisés pega um pedacinho de madeira, de lenho, e joga na água amarga, nas águas de Mara, tipificando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e torna a água potável para matar a sede. Você tem sede de Deus? A água do Espírito está neste santuário nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Escute. Deus, a nação de Israel começa a caminhar pelo deserto. Chega diante do Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho. De repente, tem fome. Escute. Preste atenção. Não se preocupe com o teu celeiro, porque o eu sou vai providenciar o sustento da tua vida. Ele vai cuidar de você. O povo de Israel tinha fome. Então o eu sou providenciou o maná que chovia do céu. Eles chegavam antes do sol nascer, eles pegavam o maná e aí eles faziam bolo, faziam pão, faziam aquele cozidão lá e comia tudo. Mas se guardasse de um dia para o outro, apanhava bicho. Sabe o que Deus está me ensinando para mim e para você? Olha para mim. O eu sou é a providência de cada dia. Ele proveu hoje e vai prover amanhã. Ele te guardou hoje e vai te guardar amanhã. Ele visitou a tua vida hoje e vai te visitar amanhã. Ele te falou com a tua alma hoje, mas vai falar amanhã. Ele respondeu a tua oração hoje, mas vai responder amanhã também. Ele está na tua vida. O eu sou toma conta de você. Escute. Aleluia. Preste atenção, irmão, para você entender. Nós não podemos deixar para buscar Deus no momento de extrema necessidade. Nós não podemos deixar para buscar Deus em tempos de tragédia. Nós não podemos deixar para buscar Deus em tempo de tempestades. Escute, queridos, eu quero que você entenda. Deus está falando contigo. Você que está conectado comigo.
Nós não podemos deixar para buscar Deus em tempos de grandes provas. Pastor, mas por quê? Olhe para mim. Quando nós buscamos Deus com um estado de extrema necessidade, nós temos um desequilíbrio emocional. Nós não conseguimos assimilar direito as coisas. Nós não conseguimos focar direito naquilo que nós precisamos. Nós não conseguimos focar direito na nossa fé, porque as tragédias tomaram conta da nossa vida. Elas roubaram a nossa paz. Elas roubaram o nosso entendimento. Elas roubaram o nosso discernimento. Não deixe para buscar Deus em momentos de extrema necessidade. Busque Deus antes. Eu vou te mostrar um negócio para você entender em nome de Jesus. Sabe por que eu estou falando isso daqui? Eu vou chegar na semente da mulher. Escute, o livro do profeta Isaías diz assim, olha aqui para mim. Eis que uma virgem conceberá. Você não entendeu. Eis que um milagre ocorrerá em Belém da Judeia. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Deus conosco. Escute uma coisa. Cerca de 2000 anos depois que foi escrito o livro do Gênesis, Deus fez cumprir na nação de Israel e no meio da raça humana o nascimento da semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Oh meu Deus! E esse Deus conosco, esse Emanuel, começou a trilhar pelas areias quentes dos desertos da Palestina. E diz a Bíblia que ele passava pelos endemoniados e os demônios corriam e prostravam aos pés dele e ele expulsava os demônios. E diz a palavra do Senhor que um dia ele andando pela cidade de Jerusalém, perto de um tanque chamado tanque de Betesda, ele encontrou um homem que era tetraplégico, que havia 38 anos. Ele passou lá e deu uma olhada para ele. Escute, eu quero que você entenda isso. Naquele tanque, querido, existia cerca de 2.800 aleijados, esperando um milagre. E Jesus passa lá e olha aquele moço e fala assim: você quer ser curado? Ei! A pergunta de Deus continua soando, ecoando no universo. Você quer a cura da alma? Você quer a cura do pecado? Você quer a libertação para conhecer Jesus? Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós confundimos demais as coisas. Sabe, ministério de louvor, nós confundimos demais as coisas, minhas obreiras. A gente pensa que Deus é um ser inatingível, que a gente não vai alcançar. É verdade, na verdade Ele é grande demais, Ele é tremendo demais, Ele é magnífico demais, Ele é extraordinário demais. Mas Ele se preocupa com a tua vida em particular, e Ele está interessado em visitar você. Meu Deus. Escute, irmãos, a gente pensa, aquele moço colocou um monte de obstáculo para Jesus, falou assim: eu tenho 38 anos que eu estou aqui, eu já vi 38 milagres acontecer. O tanque aqui, ó, quando chega e o anjo agita as águas, a primeira pessoa que pula lá dentro é curada de qualquer enfermidade. Eu estou aqui há 38 anos, eu já vi isso acontecer 38 vezes. Ele desce uma vez por ano, mas eu não tenho ninguém que me joga lá dentro. Ele falou: eu estou aqui. Eu sou o que sou, e fora de mim não há outro. Qual é a tua necessidade nesta noite? O que você precisa de Deus nesta noite? Pastor, eu preciso que Deus refrigere a minha alma. O eu sou está aqui. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus um dia andando pelas ruas da cidade de Jerusalém encontrou um cego. Escute. Eu tenho uns treinos na Bíblia, irmão, que eu fico impressionado porque que Deus colocou uns negócios tão extraordinários na Bíblia para a gente entender. Ele chega e olha para aquele cego e fala assim: o que você quer? Não, eu quero ver. Irmão, eu vou fazer isso aqui porque está na palavra de Deus. Ele faz assim, ó, gospe no chão,
pega o barro, esfrega no olho do cego e fala assim: vai no tanque de Siloé e se lava. Você quer ver o tanto que isso é complicado, irmão? Do lugar que Jesus encontrou aquele cego até o tanque de Siloé tinha cerca de 850 metros de distância. E ele dizia, era um tanque subterrâneo que tinha 36 degraus para descer até lá na água. Agora você imagina um cego com o olho cheio de terra fazer esse trajeto, irmão. Eu imagino aquele moço saindo, tropeçando em cima de cavalo, de galinha, e tropeçando em pedra, e descendo degrau, e tombando, e caindo, e se batendo com a dor nos olhos, com aquela areia nos olhos, até chegar na água. Mas quando ele chega lá e leva as mãos na água, eu quero que você entenda: a água da vida está neste santuário. E se você não conseguiu ainda enxergar o milagre de Deus, eu quero que você tome dessa água e lave os teus olhos, porque o Espírito de Deus está aqui. Aleluia! Ele lava os olhos, e quando ele termina de lavar os olhos, ele abre e estava vendo. Irmãos, olhe para mim. Imagine. Eu quero que você imagine comigo. Irmãs, eu quero que vocês imaginem comigo o sentimento do coração desse homem. A Bíblia fala que ele era cego de nascença. Ele nunca tinha enxergado a luz do dia. De repente ele vai lá com aqueles olhos. E na verdade, irmão, quem sabe, eu não sei, que no trajeto do lugar que ele encontrou com Jesus até o lugar da água, do tanque de Siloé, ele não murmurou: esse homem é doido, já sou cego, ele ainda enche meu olho de terra e eu saio correndo para lavar. Quem sabe? Eu não sei. Sabe por quê? Olhe para mim aqui. Porque tem muito crente recebendo milagre de Deus, tem muito crente recebendo bênção de Deus, tem muito crente sendo visitado por Deus e murmurando: ah não sei por que aconteceu isso comigo. Eu não sei. Escute, não deixe para buscar Deus em tempos de adversidade. Não deixe para buscar Deus em tempos de tempestades. Não deixe para buscar Deus em tempo de provações. Busca antes. Vamos para a Bíblia? Maria um dia, escute isso aqui. A gente precisa aprender, irmãos, estudar as coisas da Bíblia. Que essa palavra, ela foi escrita por homens santos, ungidos, inspirados, com a unção do Espírito Santo de Deus. Não foi, e foi para pessoas como eu e você. Foi escrita para nós, para mim e para você. Segundo a história, Jesus chega na casa de Simão o curtidor, em Betânia. Diz a geografia bíblica que Betânia ficava a cerca de 7,5 quilômetros mais ou menos da cidade de Jerusalém. Mais ou menos. E o transporte lá era de a pé. Só os reis que montavam no jumento. Jumento seria limousine hoje. Jesus vai andando, chega na cidade de Betânia e vai almoçar na casa. Escute isso aqui para você entender. Na casa de Simão o curtidor, que também era conhecido como Simão leproso. Escuta para você entender. Um leproso não podia se relacionar com ninguém, mas Jesus estava lá. Irmão, eu quero que você entenda. Olhe para mim, tira o preconceito do teu coração. Tira. Jesus desce lá, senta na casa de Simão o curtidor e está comendo com ele. De repente entra uma mulher. Irmão, mulher é sempre diferente. Não adianta irmãos, não adianta você achar ruim não. Mulher é sempre diferente. Mulher tem umas atitudes diferentes. Mulher faz coisas que homem não faz, irmão. Não adianta. A Maria, diz os historiadores, que essa mulher era uma prostituta. Ela vai lá na casa dela, escute isso aqui para você entender, e pega um vaso de alabastro
Para você entender, seria mais ou menos uma caderneta de poupança hoje. Custava em cerca de 18 a 22 mil reais o vaso de alabastro. Alabastro é a pedra. É um vaso de pedra, para você entender. E o unguento que é o que estava dentro do vaso. Agora olha para mim. Quando quebrava a boca do vaso, a pedra que fechava o vaso, tinha que usar tudo. Não dava para guardar. Ela vai lá nos pés de Jesus. Olha para você entender. Enfrenta o preconceito de todos os convidados na casa de Simão o Curtidor. Entra, vai até os pés de Jesus, quebra o vaso e despeja o unguento nos pés de Jesus. E seca com os cabelos. E todo mundo fala, se Jesus, os principais do povo, os sacerdotes, os homens importantes, os príncipes, olhavam e falavam assim: se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela fazer esse negócio. Escute isso aqui. Deus, Jesus, veio à terra, foi por pessoas como eu, cheio de falhas e limitações. Foi por pessoas como você, cheio de dúvidas, de limitações e falhas. Foi por nós que ele veio. Foi por você que ele veio. Escute uma coisa. Passa aquele momento, Jesus vai embora. Lázaro morre, irmão de Maria. Manda chamar Jesus, ele leva 4 dias para chegar. Todos nós conhecemos essa história. Quando ele entra na aldeia de Betânia, Marta vai correndo ao encontro de Jesus. Mas ela não conhecia os pés de Jesus, meninas. Irmã Irani, a senhora conhece os pés de Jesus. As irmãs do círculo de oração aí conhecem os pés de Jesus. As irmãs que oram pela sua família conhecem os pés de Jesus. A irmã Delícia conhece os pés de Jesus. Tem mulher que conhece os pés de Jesus. Agora tem umas que não conhecem não. Aquela mulher conhecia os pés de Jesus, irmão. Ela sabia o que é estar nos pés de Jesus. Sabe por quê? Você já imaginou um óleo secar os pés de uma pessoa, um óleo com uma toalha? Já é complicado. Você imagina com os cabelos. Escute aí. Quando Marta soube que Jesus estava entrando em Betânia, ela saiu correndo e encontrou Jesus e prostrou nos pés dele e falou: se o Senhor tivesse chegado 4 dias antes, meu irmão não teria morrido. Escute aí, irmão. Sabe o que Jesus fez? Cadê sua irmã? Aonde que ela está? Sabe por quê? Olhe para mim. Quando você busca Jesus antes da necessidade, quando você busca Jesus antes da tragédia, quando você busca Jesus antes da tempestade, o dia que você estiver no meio da tempestade, Ele vai caminhando por cima das ondas para encontrar com você. É Ele que vai te procurar no tempo da prova. Aleluia! Quando Maria chegou, ela se prostrou aos pés de Jesus e falou a mesma coisinha. E a Bíblia fala, Jesus olhando para Maria e vendo os judeus chorar, e Jesus também chorou. Deixa eu te perguntar, meu querido, deixa eu te perguntar, minha irmã, você tem comovido o eu sou a ponto de tirar lágrimas dos olhos de Jesus por causa da tua atitude? Oh meu Deus! Quando nós buscamos Jesus antes, o eu sou vai atrás de você quando você precisar. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Qual é a tua necessidade hoje? O que você veio buscar? O que você quer de Jesus hoje? Qual é a tua necessidade? Qual é a necessidade da tua alma? O que é que você precisa de Deus? O eu sou está neste santuário. Conforme a tua necessidade, Ele vai ser a providência. Ah, pastor, eu quero uma porta de trabalho. Ele tem porta para abrir. Pastor, eu quero uma porta de salvação. Ele tem salvação para entregar.
Pastor, eu preciso de um milagre. Ele tem milagre para fazer, porque a especialidade dele é fazer milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda isso. Irmãos, olhe para mim. Nada pega Deus de surpresa. Nada. Ele já sabia que você estaria aqui nesta noite. Ele sabia que nós estaríamos aqui para adorar. Ele sabia, irmã Rosdete, que você estaria aqui nesta noite com o seu coração contrito diante dele. Ele já sabia que nós viríamos aqui para cultuá-lo. Ele esperava você para poder te abençoar.